Povo lindo, bom dia, paz do Senhor, amém, irmãos? Que o Senhor vos abençoe, Nessa segunda-feira, uma boa semana a todos, uma semana de renovo, irmãos? Uma semana de providência, que Deus traga providência, Que Deus traga providência, abre as portas, irmãos? Na sua casa, na sua família, na sua empresa. Que o Senhor vos abençoe no teu trabalho, Na sua vida pessoal, em nome de Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos aqui, que o Senhor vos abençoe grandemente em nome de Jesus, amém? Vamos aqui em João capítulo 15, versículo 26 e 27, diz assim aqui a palavra do Senhor, diz assim, Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Aleluia. E vós também testificareis, pois estiverdes comigo desde o princípio. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, a promessa, do Pentecoste, irmãos, do avivamento sobre a vida da igreja, Deus, ele vai cumprir a sua palavra também nessa obra maravilhosa, irmãos? Porque do jeito que está também, irmãos, precisa acontecer algo para que haja arrependimento nos corações que estão endurecidos. O amor tem se esfriado, irmãos, no meio do povo de Deus, no meio da igreja, O amor tem se esfriado, irmãos? Infelizmente, e a corrupção tem se alastrado, O mal tem se alastrado grandemente, irmãos, Então, a Bíblia diz que o Senhor vai derramar do teu Espírito, do Espírito Santo de Deus. E precisa mesmo, irmãos? Eu tenho pedido muito isso a Deus, para que o ser humano se salve, para que o ser humano se arrependa, para que o ser humano volte o coração para Deus, para o seu Criador, irmãos? Porque senão muitos poucos vão se salvar, Olha o que diz aqui, Ele convencerá, irmãos, Ele convencerá, aqui a Bíblia diz, versículo 8. E quando ele vier, versículo 7, diz assim, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, para que, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me verei mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Aleluia. Glória a Deus, Capítulo 16, versículo 7 e 8, Então aqui o Senhor, ele diz o quê, irmãos? Que ele vai enviar, É algo que Deus vai fazer pela igreja, e diz assim, quando o Espírito Santo vier, por ocasião do Pentecoste, a sua obra principal, no tocante ao testemunho e à proclamação do Evangelho, aleluia, será de convencer do pecado, irmãos? Que é aquilo que separa, que é algo grave que nós cometemos, e é algo que nos separa de Deus, A Bíblia diz lá em Isaías 59, que os braços do Senhor não estão encolhidos para receber a nossa vida, nem os ouvidos dele tapados para ouvir a nossa oração, mas o que faz separação entre nós e o vosso Deus é o nosso pecado, irmãos? Então esse impedimento grave tem que ser removido entre nós e Deus. Irmãos, tem que ter um arrependimento,
nós temos que fazer as pazes com o Senhor, né? Olha, este termo de convencer-se significa expor, reprovar, refutar, convencer do pecado. Aleluia. E só alguém poderoso, né, irmãos? Só alguém poderoso pode fazer isso, convencer o ser humano que está no pecado, né? Que é o Espírito Santo, né, irmãos? Né? E como é difícil, né, irmãos? Como é difícil convencer, né? Os corações orgulhosos, os corações endurecidos, né, irmãos? Que a pessoa está andando no caminho errado, né? Através da pregação do Evangelho, né? Só assim o Espírito Santo é poderoso, né, irmãos? Depois que a pessoa ouve a palavra de Deus, aí o Espírito Santo de Deus convence ela que ela está agindo errado, né? Que ela está andando por um caminho que vai levar ele ou ela para a destruição eterna, né? E diz assim, ó, a obra de convicção realizada pelo Espírito Santo opera em 3 aspectos em relação ao pecador. O pecado, o Espírito Santo desmascara e reprova a incredulidade e o pecado, né, irmãos? Quer dizer, a máscara, né, irmãos? A máscara de uma vida de aparência, a máscara da mentira, né? A máscara, né, irmãos, né, do erro, né? Daquilo que está fazendo escondido, né? Deus vai tirar e vai trazer à existência, né, irmãos, a verdade, né? A pessoa vai ser desmascarada, né, irmãos, né? A pessoa, ela vai ter que confessar a verdade, né? Olha, a fim de despertar a consciência da culpa e da necessidade de perdão, né? Então, irmãos, sem esse perdão, sem nós sermos perdoados, né? Nós não veremos ao Senhor, né? Nós continuamos longe de Deus e pior, né, irmãos, condenados pelo nosso próprio erro, né? Então nós precisamos da misericórdia de Deus, nós precisamos do perdão de Deus. Isto constantemente leva o pecador ao arrependimento genuíno e à conversão a Jesus como Salvador e Senhor. Aleluia, né? A convicção não somente desmascara o pecado, mas também torna claro quais serão os resultados pavorosos se os culpados persistirem na prática do mal. Uma vez convicto, necessário é que o pecador faça a sua escolha, né, irmãos? Ou ele continua no pecado, ou ele se arrepende e entrega a vida para Deus, né? Se ele persistir, né, irmãos, no erro e no pecado, né, ele vai ter a condenação eterna. Ele vai ter aquilo que ele está escolhendo, né? Deus não tem, né, irmãos? Deus tem vitória e Deus tem vida eterna para a igreja, né? Mas as pessoas têm que querer, né, irmãos? Tem que querer a vida eterna, né? Tem que querer ser abençoado por Deus, né? Tem que querer o perdão de Deus, né, irmãos? Se você não perdoa, se você não aceita o perdão, né? Se você não perdoa alguém que te feriu, né, irmãos? Perfeito ninguém é. Como que nós vamos ser perdoados por alguém quando nós erramos também, né, irmãos, né? Então você precisa escolher aquilo que você quer. Ou você quer o céu, ou você quer o inferno, né, irmão? Só 2 portas existem, né? E a porta de Deus, ela está se fechando rapidamente, né, irmãos? Olha, a segunda coisa, a justiça. O Espírito Santo convence os homens de que Jesus, fala homem e mulher, né, irmãos, né? Convence as pessoas de que Jesus é o Santo Filho de Deus e que os torna consciente do padrão divino de justiça. Em Cristo, esse padrão divino da justiça é confrontado contra o pecado e a pessoa recebe poder para vencer o mundo. Aleluia, né? Então, o que vence o mundo, irmãos? A nossa fé. E o que é fé?
né, irmãos? É aquilo que eu não estou vendo, mas eu creio naquilo que Deus está falando, né? Então a fé é o firme fundamento, não tem outro fundamento para ser salvo, né, irmãos? Eu tenho que acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Aí sim, né, irmãos? Eu vou entrar, né? Eu vou começar a praticar o padrão divino, né, irmãos? O padrão, né? Tem uma forma certa da nossa fé de funcionar. Não adianta eu acreditar em muitas coisas e não acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Irmãos, não adianta nada, né? Porque o padrão de Deus, você tem que acreditar que Ele é o Filho de Deus, irmãos. Além dele ser um grande profeta, mas Ele é o Senhor, né? Ele é o nosso Salvador, né, irmãos? Né? Muitos acreditam que Ele só foi um grande profeta, né, irmãos? E que não tem poder, né? Mas o que Ele fez na cruz, irmãos, anula tudo isso se você crê, amém? Se você não crê, amém também. Porque isso não vai mudar o caráter de Deus, né? Isso não vai mudar o que Deus fez, enviando o seu único filho por amor à humanidade, né? Enviou o seu único filho para morrer por nós, né, irmãos? A preço de sangue, né? Ele nos perdoou, Ele nos perdoa, né? E Ele nos ama, né, irmãos? E tem um projeto que é uma vida melhor, uma vida eterna para mim e para você. Mas você tem que escolher o que é certo, né, irmãos? E fazer o que é certo aqui em vida, né? Olha, a obra, né, o juízo trata-se da obra do Espírito Santo ao convencer os homens da derrota de Satanás na cruz, né? Então, se você acreditar, né, irmãos, que Satanás ele foi derrotado na cruz, você é uma pessoa vitoriosa, né? Você está no caminho certo. Mas se você não acreditar, né, irmãos, né, como é que esse poder vai vir sobre você, né? Olha, do juízo atual do mundo por Deus, né? E do juízo futuro de todos os homens, né, irmãos? Vai ter o juízo de Deus no último dia, né? A obra do Espírito Santo é de convencer do pecado, da justiça e do juízo, será manifestada em todos os crentes verdadeiramente cheios do Espírito. Cristo cheio do Espírito, Cristo cheio verdadeiramente, né? Cristo cheio do Espírito testificou ao mundo que as suas obras são más, né? Que as nossas obras, irmãos, são más, né? Nós somos pecadores, né? Por natureza, né, irmãos, né? Então nós precisamos de um Salvador que nos perdoe, que nos dirija a fazer o que é certo e nos convença, né, irmãos, né? A fazer o que é certo, né? Olha, e chamava os homens ao arrependimento do pecado. João Batista, cheio do Espírito Santo, desde o seu nascimento, expunha os pecados do povo judaico, e Pedro, cheio do Espírito Santo, convencia os corações mais de 3.000 pecadores ao pregar ao arrependimento e o perdão dos pecados. Aleluia! Esse trecho deixa bem claro que qualquer pregador ou igreja que não expõe publicamente o pecado, nem a responsabilidade do pecador, nem o conclama ao arrependimento e a retidão bíblica não procede do Espírito Santo de Deus. Declara explicitamente que a presença de Deus na congregação é reconhecida pela manifestação do pecado do infiel e os segredos do seu coração, pela sua consequente convicção, né, irmãos? Então, se você que é pregador, você que é aí, né, irmãos, anuncia as boas novas, se você não pregar o arrependimento, está errado, né, irmãos? Né? Não é de Deus aonde você está, né? Não é de Deus esta obra, né, irmãos? Porque a nossa função, o que é, irmãos? É você levar, né? Quem convence você do erro é o Espírito Santo, né? Não somos nós, né, irmãos? A nossa função é pregar a palavra,
e levar você para perto de Deus, né, irmãos? O resto, quem vai fazer é o Espírito Santo. Quem vai te convencer do erro, quem vai te convencer, né, irmãos, de você batizar, de você entregar a tua vida para Deus, né? De você ser verdadeiro, de você ser fiel, é o Espírito Santo de Deus através da palavra, né? A nossa função é pregar, né, irmãos, né? Em tempo e fora de tempo, né? E aí o resto, né, irmãos? Se você crê, amém, né? Você será abençoado. Mas se você não crê, você será condenado, né? Não existe a terceira opção, né, irmãos? Por isso que você tem que escolher rapidamente o que você quer, porque as horas estão passando rapidamente, os dias estão passando, e se você demorar, você não vai ter tempo, né, irmãos? Você não vai ter tempo de fazer para Deus. E aí as tuas mãos vão estar vazias, né? Você não vai ter tempo de arrepender, né, irmãos? Quantos sofrem acidente instantâneos, né, irmãos? Tem infarto fulminante, né? Acontece qualquer coisa e não tem tempo de pedir perdão, né, irmãos, para Deus. Então, irmãos, buscai ao Senhor enquanto você pode se achar, amém? E aqui rapidinho para nós terminar, olha. E Ele vos guiará em toda a verdade. A obra do Espírito Santo, quando convencer do pecado, não concernente somente ao incrédulo, mas também ao crente e à igreja, ensinando, corrigindo, guiando a verdade, né? E ir na igreja é uma coisa, né, irmãos? Ter vida com Deus é outra coisa. Né? Se você realmente tem compromisso, vai convencer a igreja, vai convencer o pecador, né, irmãos? Que tem que ter arrependimento, né? Muitos se acomodam, né, na presença de Deus e acham que não precisa se arrepender de nada, né, irmãos? É todo dia, né? Todo dia nós temos que renunciar ao pecado, ao erro, né, irmãos? Todo dia para nós sermos salvos. O Espírito Santo falará ao crente concernente ao pecado, à justiça de Cristo e ao julgamento da maldade, com vista a conforme o crente a Cristo e aos seus padrões de justiça. Guiá-lo-á em toda a verdade, a glorificar a Deus, desde o modo, né, irmãos? O Espírito Santo opera no crente para reproduzir o seu viver de vida santa com Deus. E se o crente cheio do Espírito Santo rejeita a sua direção e a sua operação de convencer do pecado, e se o crente não mortifica as obras da carne mediante o Espírito Santo, morrerá espiritualmente. Somente os que recebem a verdade e são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia, né? E assim pode continuar na plenitude do Espírito. O pecado arruína a vida espiritual, igualmente a plenitude do Espírito Santo no crente. E diz assim, olha, o mesmo Pai vos ama, né? O Pai ama todas as pessoas, irmãos, mas também é verdade que Ele tem um amor familiar especial àqueles que por meio de Jesus estão reconciliados com Ele e o amam e permanecem leais a Ele em meio às tribulações deste mundo. Nosso amor a Jesus leva ao Pai nos amar. O amor corresponde a amor, né, irmãos? Então, se eu sou amado, eu também sou convencido a amar e a respeitar esse Deus, né, irmãos? Se eu não tenho amor, eu não respeito, eu não amo. Mas se eu recebo este amor, consequentemente eu vou amar também, vou respeitar, né, irmãos? E vou me santificar para receber este amor ainda mais, amém? Né? Que você seja verdadeiro e verdadeira, né, irmãos? Diante do Senhor, que você seja fiel, que você tenha compromisso com as coisas de Deus, em nome de Jesus, amém? Pai, nós te louvamos. Ó Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, seja bem-vindo nesta semana, seja bem-vindo sobre nós, sobre a tua igreja. Pai, vai ungindo, vai abrindo a mente dessas pessoas.
Senhor, vai ungindo entendimento, Senhor. Pai, que haja realmente verdadeiro arrependimento, que as pessoas possam se voltar a Ti através da Tua palavra, Senhor. Pai, que eles queiram receber o Teu perdão, para que eles possam ser perdoados, ó Deus, para que eles possam ser livres para Te adorar, livres para Te servir, livres para receber do Senhor também, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, Pai, age no meio da Tua igreja, Senhor, fortalecendo os corações, Pai, trazendo arrependimento, trazendo santificação, Senhor. Meu Deus, que todo mal caia por terra, toda resistência humana, toda dureza de coração caia por terra, Senhor, todo pecado caia por terra, Senhor, todo vício caia por terra, toda enfermidade através da Tua palavra caia por terra, Senhor. Pai, mas ajunta a Tua igreja em unidade, ajunta, Senhor, o Teu povo em sinceridade, ó Deus, abençoa o Teu altar. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, santifica os Teus altares, ó Deus. Pai, santifica no meio da Tua igreja, Pai, santifica a nossa vida como templo e morada do Teu Espírito, Senhor. Pai, fica conosco, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe.